últimos anos, tem se constatado uma demanda crescente no âmbito do comércio internacional por espécies madeireiras consideradas nobres. Isso pode ocasionar, em um curto espaço de tempo, a extinção daquela espécie, se não houverem medidas protetivas e um cuidado maior com a sua exploração. A CITES tem como finalidade garantir que o comércio internacional das espécies inseridas em um de seus apêndices tenha sido explorada de forma sustentável. O programa CITES e TTO proporcionou o financiamento para estudos de espécies madeireiras constantes no apêndice 2 da CITES. O Brasil está trabalhando com projetos que têm como espécie-alvo o mogno, e um dos seus projetos aprovados na segunda fase do programa está sob a coordenação da pesquisadora Tereza Pastore do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. A tecnologia NIRS foi inserida como uma das 10 técnicas recomendadas no Guia de Boas Práticas para Identificação de Madeiras para Fins Forenses, sendo uma das 2 que permite aplicação em loco. O Laboratório de Produtos Florestais possui uma longa história de parceria com a CITES, subsidiando a autoridade administrativa com informações científicas capazes de atender o que determina a Convenção. O laboratório vem se concentrando na formação de pesquisadores capazes de identificar espécies que são colocadas nos anexos mais restritivos de produção e exploração de madeiras e atender, assim, essas demandas da evolução da Convenção. A estratégia adotada pelo laboratório também busca capacitar a xiloteca para que ela se torne uma referência para políticas públicas nacionais e internacionais no que toca a coibir crimes ambientais, principalmente aqueles que dizem respeito à nossa missão, que é a questão das madeiras tropicais. O LPF busca desenvolver tecnologias de ponta, a exemplo do método NIRS, que são capazes de subsidiar o trabalho de fiscalização, de monitoramento, para que essas tecnologias sejam mais acessíveis e o seu custo seja razoável e possa ter uma escala maior. Atualmente, a identificação da madeira em tora ou em pranchas requer fiscais e agentes ambientais muito bem treinados. A identificação por meio da anatomia de madeira é uma das técnicas mais empregadas em campo, mas para isso é preciso elevada experiência para identificar as espécies, com o nível de confiança necessário para realizar uma apreensão de carga ilegal. A escassez de anatomistas de madeira e o aumento da demanda por madeira fazem com que seja urgente o desenvolvimento de novos métodos que auxiliem a identificação de espécies florestais. Adicionalmente, devemos considerar que a flora brasileira possui uma das maiores diversidades de espécies do mundo e muitas são muito semelhantes visualmente. A primeira ideia de utilizar NIRS para identificar madeiras ocorreu em 2006, porém os primeiros resultados só foram obtidos em 2009, quando o LPF adquiriu o primeiro equipamento NIRS de bancada. Em 2010, com a entrada do quimiometrista professor Gés Braga, do Instituto de Química da UNB, nossa equipe veio alcançar a expertise que faltava para o avanço do projeto. Hoje a equipe é formada por anatomistas de madeira, espectroscopistas e quimiometristas. A tecnologia NIRS necessita então de um time multidisciplinar para desenvolver os modelos de identificação da madeira. A tecnologia NIRS consiste na aquisição de medidas de reflectância diretamente da madeira que carregam consigo informação de sua constituição química. Além disso, trazem informações físicas e anatômicas referente à distribuição desses constituintes químicos na superfície, tornando-se então uma impressão digital ou perfil químico de cada espécie florestal produtora de madeira. As principais vantagens da tecnologia NIRS são rapidez, em menos de 1 minuto o resultado é obtido, não destrutiva, mantém a madeira intacta, sem qualquer alteração, precisão, a variação dos resultados de uma medição é baixa, requer o mínimo ou nenhum tempo de preparo de amostra,
Dispõe de equipamento portátil comercial. Exibe resultado da análise em tempo real. E, finalmente, não gera nenhum resíduo químico. Entre os métodos utilizados para se identificar uma madeira já processada, o mais tradicional utilizado é o método no qual se baseia na anatomia da madeira. Esse método se baseia em observação da madeira com uma simples lupa conta-fio ou com um microscópio já num nível mais aprofundado. Também são utilizados alguns caracteres sensoriais, como a cor. Por exemplo, aqui a gente tem uma madeira de uma cor mais escura, com cerne albuno distinto, ou uma cor mais clara. E até o cheiro da madeira é importante, às vezes, para se identificar algumas espécies. Além do método anatômico, existem outros métodos de identificação de madeira baseados nas propriedades químicas e físicas. Entre esses está a espectroscopia de massa, isótopos, radiocarbono, DNA e o infravermelho próximo. Entre os métodos citados, o infravermelho próximo e os caracteres anatômicos da madeira podem ser verificados em loco, no campo, enquanto que todos os outros métodos necessitam que seja coletado o material no local e levado ao laboratório para se fazer análise. Para se ter certeza da identificação correta do material que é utilizado como referência para qualquer outra metodologia, este material deve ser identificado botanicamente, de preferência por um taxonomista vegetal. O material utilizado como referência para estabelecer qualquer método de identificação deve ser depositado numa coleção biológica, como é o caso das madeiras, que se chama xiloteca. Vale ressaltar que a identificação anatômica da madeira ainda é necessária, principalmente para confirmar uma identificação prévia do material utilizado em outras metodologias, e também é muito utilizado na fiscalização nos portos, aeroportos e no transporte de madeira, principalmente quando se trata de madeiras ilegais. A identificação de madeira por NIR oferece várias vantagens em relação às outras tecnologias, mas devido à alta similaridade dos espectros da madeira, é necessário várias etapas para o desenvolvimento do método e a aplicação da quimiometria, que é a análise multivariada em química. Inicialmente, deve-se obter amostras de todas as espécies de interesse. Essas amostras devem ser identificadas através da identificação anatômica ou de outra técnica de referência. Em seguida, uma pequena área da superfície da madeira deve ser lixada e limpa. Após o preparo, os espectros NIR são registrados desse conjunto de amostras, o qual formará o banco de dados para o treinamento dos modelos. Após as leituras, os espectros são organizados em matrizes e os modelos de discriminação são construídos através da análise multivariada, onde são aplicados pré-processamentos e feito o cálculo dos modelos. Esses modelos são validados através da análise de outras amostras identificadas previamente, de forma a garantir a sua eficácia na análise de amostras desconhecidas. Após essas etapas, o equipamento já se encontra pronto para a identificação da espécie de uma madeira em campo. A análise de uma amostra é rápida e extremamente simples. Um fiscal pode ser treinado rapidamente para operar o equipamento. Uma amostra é pega, lixada, limpa e o espectro NIR é adquirido. O equipamento ou computador automaticamente já analisa essa amostra e o resultado é mostrado de forma simples em questão de segundos. O equipamento ele pode ser calibrado para diferentes finalidades. Atualmente temos um método para identificação de espécies e outro para identificação da procedência de mogno. Obtivemos ótimos resultados para a identificação da procedência de mogno vindo da Bolívia, do Brasil, da Guatemala, do México e do Peru. A expansão da tecnologia NIRS para o número maior de espécies florestais dará suporte ao manejo florestal nas concessões e isto assegura que as madeiras extraídas sigam o plano de exploração aprovado pelo Serviço Florestal Brasileiro, comprovando a origem e garantindo a rastreabilidade. Essa é uma das iniciativas do Laboratório de Produtos Florestais que, por meio da tecnologia NIRS,
dentre outras, trabalha pelo uso sustentável das florestas para as recentes e futuras gerações.